Bom, pessoal, vamos iniciar então. Bom dia a todos. Bom ter aqui tem um público aqui ainda entrando, mas bastante gente interessada aí nos nossos cafés da manhã jurídicos. Estamos retomando hoje, na verdade, os nossos cafés. A gente realizou 2 cafés da manhã agora no começo desse ano de 2020. E aí viemos para o período conturbado da pandemia, tivemos que suspender a nossa agenda e agora conseguimos retomar os cafés da manhã. A nossa ideia é realizar mensalmente aqui os cafés, como a gente vinha fazendo, e por enquanto nesse ambiente virtual, né, e ansiosos para retomar os eventos na nossa sede. Bom, o Sidney hoje vai tratar de um tema muito sensível ao nosso mercado de franquias, que são os contratos de locação em shopping center, com um foco agora nessa questão da força maior advinda da pandemia do Covid. Eu gostaria aqui primeiro de parabenizar a atuação da diretoria da ABF, capitaneada pelo André, com uma participação muito ativa do Sidney, em razão da forte e constante atuação da ABF junto à Abrace, a associação que congrega os shopping centers, visando obter condições que permitam a sobrevivência das nossas unidades franqueadas. Nesse sentido, a ABF, acho que todos tiveram acesso, mas a ABF encaminhou uma carta aberta a Abrace logo no começo aí da pandemia, com uma série de pleitos muito importantes, fundamentais para a sobrevivência dos lojistas. Vou aqui só rapidamente passar esses pleitos, que são a isenção de pagamento de aluguéis mínimos, de modo que as cobranças sejam feitas apenas em percentuais sobre o faturamento efetivo de cada loja, a isenção do pagamento de fundo de promoção, né? A redução drástica das verbas condominiais, principalmente no período de fechamento dos shoppings e depois na redução de horário na retomada, a isenção de cobrança do 13º aluguel para as operações de franquia nesse ano de 2020 e a não cobrança das taxas de transferência também nesse ano de 2020, para viabilizar os repasses aí das operações que, infelizmente, os franqueados não conseguirem manter. Eu acredito que essa atuação da ABF foi fundamental para balizar as ações de grande parte das administradoras durante esse período de fechamento dos shoppings. Na grande maioria, as administradoras isentaram os lojistas de pagamento de aluguel nesse período de fechamento, e cobraram o condomínio, o fundo de publicidade, com grandes reduções. Agora, nesse momento de retomada, a gente aguarda aí com uma grande apreensão o posicionamento dos shoppings com relação à proposta de pagamento do custo de ocupação, agora durante esses meses de retomada. Estamos tendo alguns posicionamentos de alguns shoppings, agora com relação ao aluguel do mês de junho, mas pelas notícias que eu tenho, as administradoras ainda estão aguardando hoje o fechamento do mês, para agora, a partir de amanhã, começar a soltar os boletos e, enfim, esperamos que com propostas de grandes reduções aí ainda no aluguel, no custo de ocupação como um todo, porque o que nós estamos vendo é uma retomada bastante lenta nos shoppings. Aqui no estado de São Paulo, inclusive saíram matérias no final de semana, dando conta de que temos uma redução aí de até 85% no faturamento, se comparado com o mês de junho do ano passado. Quer dizer, é um cenário realmente de guerra, né? E que a gente precisa da parceria dos shoppings, porque senão, de fato, os negócios não vão conseguir sobreviver, né?
Nessa situação, é certo que não há possibilidade dos lojistas arcarem com o pagamento normal do custo de ocupação. De outro lado, como o Sidney vai abordar na apresentação dele, me parece que não há também a possibilidade dos locadores exigirem o pagamento integral do custo de ocupação em razão das sérias limitações de abertura e de funcionamento dos shoppings. Bom, pessoal, vou passar a palavra aqui ao Sidney e vamos, entre nós aqui, trocando uma ideia durante a apresentação. Maurício, obrigado mais uma vez pelo convite para falar aqui hoje com vocês. Bom dia a todos que estão aqui juntos. Espero que estejam todos bem, família, todos com saúde, porque não está fácil. Antes da gente começar aqui, eu e o Maurício estavam comentando, a dificuldade que tem sido o dia a dia de quem advoga. Nós estamos sendo muito procurados por todos, os clientes numa situação bastante difícil, os shoppings pressionando, além do custo de ocupação, custo trabalhista, tributário, faturamento, reduções assim que a gente nunca viu na vida. Todos nós estamos fazendo a nossa parte, nós como advogados também. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da questão da locação. Eu vou abordar uma série de tópicos para entrar depois na parte de jurisprudência, tudo que a gente tem visto aí nos tribunais, e vamos conversar. Como é que eu fiz? Eu quis montar de um jeito que, a mim, me parece que é um caminho para entender direito como é que a gente pode separar o joio do trigo e o que a gente pode fazer aqui. Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, o primeiro fato relevante aqui, e é óbvio que eu sei que aqui na nossa audiência a gente tem advogados e pessoas que não são da área, então eu vou tentar fazer um meio termo aqui, eu não vou deixar de abordar a questão legal com mais profundidade, mas também tentar fazer isso numa linguagem que seja acessível para todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é o tal do fato do príncipe, que é um nome estranho, é um nome esquisito para quem não está acostumado, mas basicamente é um ato de autoridade, daí o nome, fato do príncipe, que ele altera relações privadas. Então, toda vez que uma relação privada é modificada, não por ato das próprias partes, mas por um ato de autoridade, isso é considerado fato do príncipe. E o fato do príncipe se equivale, em alguma medida, ao caso de força maior. Ok? Então, na crise atual, o que a gente teve? A gente teve um primeiro ato de autoridade, que foi esse decreto legislativo aqui, o 6, do dia 20/3, que foi conjunto das duas casas, Câmara e Senado, e que decretaram a calamidade pública. Esta data é importante porque ela é a data base da calamidade pública numa série de situações que nós vamos ver hoje, tá? Então, guardem isto, que isso aqui é importante. Aí, o que aconteceu? Veio o decreto federal 10.282, também desta data, e estabeleceu a lista de atividades essenciais e não essenciais, ok? Quando isso aqui aconteceu, depois, nós já fomos acompanhando com o tempo, houve algumas modificações do decreto, por esse decreto 10.329, 10.344, e inclusive nesse último aqui, foi aquele que vocês devem lembrar que incluiu salão de beleza e barbearia nas atividades essenciais. Quero fazer um comentário aqui para o Maurício, talvez seja essencial. Para mim, barbearia, salão de beleza, por razões óbvias, Maurício? Para mim não é tão essencial que eu consigo me virar aqui em casa sozinho mesmo. Aí estão dizendo, áudio ruim do Sidney. Tá ruim mesmo, galera? Não tá dando para ouvir? Olha, eu tô ouvindo aqui direito. A Luciana escreveu que estava áudio ruim. Bom, Luciana, o pessoal está dizendo que está ok. Acho que talvez seja alguma coisa aí. Você dá uma olhada no teu, tá bom? Eu vou tocando aqui, qualquer problema avisem, por favor. Beleza. Aí o que aconteceu? Em seguida, e esse ponto é importante, Por que eu quis mencionar a questão do salão de beleza? Porque vocês, como vocês perceberam, aqui em São Paulo, por exemplo, só para adotar um ponto de contrapartida, aqui em São Paulo nós tivemos os decretos estaduais, o decreto base é esse, e o municipal é esse aqui, e depois eu coloquei todas as atualizações deles aqui para vocês. Por que salão de beleza não abriu em São Paulo? Porque o Supremo, vocês vão lembrar,
bem neste momento, ele entendeu que as determinações, o choque de competência legislativa, né, as determinações sobre abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais era da competência dos estados e dos municípios, e não do ente federativo. E é por isso que está prevalecendo o decreto estadual e municipal sobre o decreto federal. O problema, e aqui em São Paulo a gente tem um alinhamento grande, mas em outros lugares não, o problema é quando decretos estaduais e municipais falam coisas diferentes. Quando os dois falam coisas diferentes, aí você tem que se socorrer do quê? Você tem que se socorrer do judiciário para ele estabelecer qual fato, qual decreto tem prevalência sobre o outro. O Poder Judiciário, de modo geral, tem entendido que as medidas restritivas têm prevalecido. Tá? Então, por exemplo, se um decreto estadual é mais liberal e um municipal é mais restritivo, eles têm dado prevalência para o decreto municipal. Mas o fato concreto, o que é? Por conta deste arcabouço aqui, né, legislativo, o que aconteceu? As pessoas se viram impedidas de atuar no dia a dia. E o que é a dureza na história? A dureza na história é que isso não é culpa nem dos locatários, mas também não é dos locadores. E antes que alguém ache que eu estou defendendo, eu não estou defendendo nem A nem B. Estou colocando uma informação para a gente debater depois, que eu acho que ela é importante. E vocês vão ver nas decisões judiciais que os juízes estão olhando a questão também sobre esse viés. Então, entendam, o fato do príncipe não afeta só o locatário, ele afeta também, ainda que em menor grau, né, o locador. Ok? Fechado, pessoal? Aí vamos lá. Qual é o segundo ponto? Então, guarda aí, fato do príncipe. Segundo ponto importante para nós do ponto de vista da discussão da locação, a chamada teoria da imprevisão. No Brasil, vigora, como todo mundo sabe, a ideia de que se você contratou, você tem que cumprir as obrigações contratadas. Né? É o chamado princípio da pacta sunt servanda. Né? Ou seja, pactuou, tem que cumprir. Tá? Existem exceções a essa regra? Existem. Uma delas é a chamada cláusula rebus sic stantibus ou teoria da imprevisão. O que é isso? Né? O que quer dizer essa história? Quer dizer o seguinte, que em determinadas situações eu posso rever aquilo que eu contratei. Quando? Tem que ter pelo menos 3 elementos base presentes para que isso aconteça. O primeiro elemento é este aqui, ó. Eu tenho que estar diante de um contrato de execução continuada. Tá? Então, por exemplo, contrato de locação. Ele é um contrato, né, continuado no tempo. Você vai cumprindo mês a mês durante o prazo estabelecido em contrato. Tá? Contratos de franquia, contrato de execução continuada. Eu vou cumprindo ao longo do tempo. Segundo ponto, a prestação tem que ter se tornado excessivamente onerosa. Não é que ficou complicado, tem que ter ficado muito complicado para aplicar a teoria da imprevisão. Só que não adianta ela só ser excessivamente onerosa para você, locatário, ok? Ela tem que ser também o quê? Extremamente vantajosa para o locador. Se você não conseguir, se você conseguir demonstrar que para você é extremamente onerosa, mas para o locador não é extremamente vantajosa, você não consegue aplicar a teoria da imprevisão. Então, me deixa dar um contraponto aqui. Esquece locação por um minuto. Pense em contrato de franquia. Para o bem ou para o mal, né? As franqueadoras nunca deram tanta consultoria, nunca tiveram tão próximas dos seus franqueados quanto na crise. Então, assim, é extremamente oneroso, excessivamente oneroso para o franqueado pagar royalties? Não tenho dúvida disso. Mas é extremamente vantajoso para o franqueador cobrá-lo, se não no todo ou em parte? Me parece que não, porque o suporte tem sido dado de uma maneira talvez como nunca foi dado antes. Agora, na alocação não me parece que isso seja igual. E é isso que nós vamos debater daqui a pouquinho. Tá? Então esse segundo ponto aqui é bastante importante. E por último, esta modificação do cenário tem que se dar por um fato superveniente, extraordinário e imprevisível. Né? Superveniente, extraordinário e absolutamente imprevisível. A pandemia, a mim, me parece cair como uma luva nessa descrição. Né? Aposto que em fevereiro ninguém imaginou que a gente ia estar sentado aqui hoje conversando, né, pelo Zoom
com essa hecatombe nuclear acontecendo. Tipo, The Walking Dead na rua. Acho que ninguém esperava isso, né? Então, assim, o fato aconteceu depois, ele é um evento extraordinário e ninguém poderia prever, tá? Agora, não é qualquer fato que cai aqui, que entra aqui. Tanto, eu não sei se vocês vão lembrar, nos anos 90, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve aquela maxi desvalorização do dólar, né? E aí o que aconteceu? Os tribunais brasileiros não entenderam que se aplicava no caso a teoria da imprevisão, porque eles imaginaram o quê? Que qualquer um poderia prever que num cenário de oscilação de mercado, um dia eu podia ter uma queda muito grande do dólar ou uma maxi desvalorização. É a regra do jogo. Se é a regra do jogo, tudo bem. Você tem que contar com essas mudanças abruptas. Não é o caso agora. Fechado? Então, aqui me parece que nós temos uma situação absolutamente excepcional. Só rapidinho, a Beatriz pergunta se os slides serão disponibilizados. Serão sim, viu, Beatriz? A Simoni vai poder disponibilizar isso para todo mundo. Fica tranquila, não precisa ficar tirando fotinho da tela, não. Tá? Se quiser tirar, pode, mas não precisa. Fica tranquilo. Aí, vamos lá. Terceiro ponto importante. Estamos falando do fato do príncipe, teoria da imprevisão. Força maior. Tá? O que a força maior é? A força maior está prevista no artigo 393 do Código Civil e diz o seguinte, ó, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior se, presta atenção agora, se expressamente não houver por ele se responsabilizado. Ok? De novo, o mesmo critério do outro artigo. Aqui se diz assim, ó, e ademais, parágrafo único, este fato, os efeitos dele não era possível nem evitar, nem impedir. De novo é o caso. Qual é a diferença, então? Quando é que eu aplico a força maior e quando que eu aplico a teoria da imprevisão? A mim, Sidney, e aí eu não sei a opinião do Maurício, nem dos demais colegas que estão aqui advogados, mas para mim a distinção é a seguinte. Se eu estou diante de uma situação, um contrato de trato continuativo, e eu tenho um fato imprevisível e quero aplicar a teoria da imprevisão, eu aplico a teoria da imprevisão para modificar esta relação contratual e, a partir daí, revendo o seu conteúdo, reequilibrando e readaptando, eu continuo podendo tocá-la dali para frente revista. Então, ela vinha num cenário, acontece um fato imprevisível, eu reviso e ela, revisada, se prolonga. Na força maior, em primeiro lugar, eu não preciso de uma relação de trato continuativo. E a obrigação se tornou impossível de ser cumprida. Então, eu vou pedir o quê? A sua extinção. Né? Então, eu vou dizer, eu não consigo, é impossível, diante do ocorrido, que não é algo que eu dei causa, eu não posso continuar atuando sobre este contrato. E, portanto, eu quero a sua rescisão. Aqui eu vou pedir o quê? Extinção. Tá? De novo, a pandemia se encaixa nessa descrição. Então, concordo hoje, com você, Sidney. Aí Oi? eu concordo plenamente com você. No caso de rescisão, aí se aplicaria o 478 do Código Civil, né? Na rescisão eu estou aplicando aqui mal o 393, que é a força maior, tá? A força maior. Isso. O 478, ele tem as duas possibilidades. Ele permite tanto a revisão quanto a extinção, né? Então, por exemplo, se você for pedir a extinção, você pode pedi-la sobre a égide dos dois. Só que me parece mais adequado aplicar a força maior. 393. Isso, pelo 393. E aí, quando você pede a revisão, né, aí você pode fazer o quê? Você pode usar de maneira mais adequada a teoria da imprevisão. Né? Então, para mim, a revisão está na teoria da imprevisão, 478, ou 317 também, né? E 393 para extinção sem multa. E aqui, na minha opinião, se você pedir extinção, você não deu causa a ela, então não é aplicado a você a penalidade pela extinção. De modo geral, em contratos como esse, qual é a penalidade? É a multa rescisória. Então, você poderia dizer que a multa rescisória não incidiria neste caso. Tá? Então, é isso, esse é o meu ponto. E aí, por último, e eu acho que aqui a questão dos shoppings entra bastante, queria depois, é mais um ponto que eu queria discutir com vocês, quarto conceito que nós temos que ver hoje, é a tal da função social do contrato.
O artigo 421 do Código Civil ele diz o seguinte, né, pautado na Constituição Federal, né, que a liberdade de contratar é exercida em razão e dentro dos limites da função social daquele contrato. Então, todo contrato tem uma função social. Contrato de trabalho, contrato de franquia, contrato de locação. O que a gente tem que descobrir caso a caso é qual é essa função, né? Ela está sendo cumprida? Sim ou não? Nós vamos debater isso com calma. Mas me parece que o contrato de locação comercial tem uma função social muito simples, que é da possibilidade de, além de permitir o exercício e uso da propriedade privada pelo locador, é também permitir, ao mesmo tempo e na mesma medida, uma exploração econômica visando o desenvolvimento de negócios do ponto de vista do locatário. Ora, se eu tenho uma pandemia e eu tenho um fato do príncipe que me impede de atuar, este contrato está cumprindo a sua função como ele cumpria anteriormente? A mim, parece que não. Ok? Se não 100%, né, ele não está cumprindo na sua totalidade. Ele está cumprindo muito menos. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas. Vamos lá. Vamos esquecer, por exemplo, locação de rua. Vamos focar em locação de shopping, tá? Quando você pensa em locação de shopping, o que você pensa? Em pagar um boleto que inclui pelo menos 3 coisas, que é a tal da taxa de ocupação, né? Eu tenho o aluguel, propriamente dito, eu tenho o condomínio, né? E eu tenho o fundo de propaganda. E, gente, dependendo do shopping, tem shopping que o condomínio tem o mesmo valor ou é maior do que o aluguel. Então, o que acontece? Eu me pergunto hoje, e assim, não quero entrar numa crítica com os shoppings, mas eu me pergunto seriamente hoje o seguinte: qual é o incentivo para um shopping ser eficiente na administração do fundo de propaganda? Qual é o incentivo que o shopping tem para ser eficiente na administração do condomínio? Ele não tem. Ele não o faz. Porque eu tenho um monte de gente repartindo essa despesa e, de modo geral, isso sempre foi uma caixa preta que ninguém questionou, ou se questionou isso, né, de maneira bastante superficial. Só que como todo mundo estava ganhando dinheiro até então, né, o que acontece? Isso passou. Alguém está perguntando aqui, IPTU não? Claro, isso faz parte do custo de composição, mas o que eu estou falando é, você está dividindo o bolo ali. Além do aluguel, você divide o bolo. E dentro, às vezes, da verba condominial, já está o IPTU. Você paga o IPTU separado quando você tem loja de rua, né? Em loja de shopping não, viu, Henrique? Dá uma olhadinha depois lá nas tuas operações. O que acontece aqui? Quando você não tem um incentivo para isso, o cara não tende a cumprir essa função contratual da maneira que deveria. E isso, na minha opinião, tem que ser questionado. Quando um shopping não administra o mix dele de maneira adequada e vai colocando lá Deus e todo mundo, né? É um inferno. Entendeu? Mal, você queria falar alguma coisa? Eu achei que você... Eu vou colocar um pouquinho de pimenta aqui Vamos lá. nesse ponto, Sidney. A gente tem uma outra questão que é importante, né? Nós temos as lojas satélites, grande maioria as nossas franquias, que pagam um condomínio alto, que pagam uma locação alta, e a gente tem as lojas âncoras, que sabemos que, na sua maioria, não pagam locação e pagam um condomínio bem reduzido se comparado aí por metragem quadrada que ocupam. Então, a justificativa disso é que as lojas âncoras trazem público para o shopping, acabam beneficiando as lojas satélites. E numa situação dessa, que a gente está com shoppings esvaziados, que as âncoras também não estão trazendo mais consumidores para os shoppings, puxa, é justo, é jurídico os lojistas pequenos continuarem arcando com grande parte desse custo de manutenção do mall? Me parece, e vou te dizer mais, Maurício, eu questiono até que ponto uma loja âncora efetivamente tem esta função, entendeu? E se ela cumpre essa função. É esse que é o ponto, é isso que eu estou tentando dizer aqui. Eu acho que os contratos de locação de shopping center tem que ser começado, a gente tem que começar a analisar eles sobre um outro viés.
porque durante muito tempo esse pessoal não foi questionado. E você fez um elogio aqui à diretoria da BF no começo da tua fala, e Maurício, você sabe o quanto a gente está trabalhando mal, mas assim, eu vou te ser sincero, as discussões com a Abrace foram bastante frustrantes para mim, que participei de todas elas. Porque, assim, eu entendo que uma associação, do mesmo jeito que a BF não pode virar para nenhum dos senhores e falar faça isso ou faça aquilo, porque é uma associação, né? A gente pode recomendar, a gente pode orientar, né? O que acontece? Na prática, cada um vai fazer o que quiser. A associação não pode impor conduta a ninguém. Então, eu entendo que a Abrace não possa impor aos seus membros uma determinada conduta, como nós da BF também não podemos, né? Mas, apesar dos esforços de alguns shoppings, gozado, eu me surpreendi, Maurício, aqueles shoppings que tradicionalmente eram mais duros, né, tiveram posturas até surpreendentes em alguns momentos, né, Concordo. na minha opinião. E outros não. Outros se colocaram numa postura absolutamente reativa. E ontem, eu até estava comentando com você antes da gente começar aqui essa live, ontem foi a enxurrada de e-mail no escritório. Imagino que boa parte dos advogados que estão aqui devem ter sentido isso, porque liberaram um boleto ontem. E qual era o meu medo? E sempre foi o medo do André, do Tom, do Momeni, de todos nós nessa história toda. A hora que abrisse o shopping, ia ser muito difícil negociar com eles. Por quê? Porque enquanto estava todo mundo fechado, estava todo mundo, entre aspas, bem entre aspas, no mesmo barco, né? Você já viram uma charge que fala que nós não estamos no mesmo barco? Que tem uns que estão no transatlântico, tem outros que estão num barquinho assim? Então nós estamos na mesma tempestade. Eu não sei se nós estamos no mesmo barco, né? Mas anyway, como estava todo mundo em tese no mesmo barco, na mesma tempestade, a coisa era mais fácil. A hora que abriu, ficou meio cômodo, né? Porque agora eles podem falar, não, agora abriu, você pode operar. Então eles se sentem menos propensos a negociar. Se bem que os que liberaram o boleto ontem, alguns deles continuam mantendo reduções de aluguel de 50%, 60%. O que eu achei que está muito baixo é a redução de fundo e condomínio, que está na casa dos 20%, 30%. Né? E aí... Oi, perdão. Não, eu acho, Sidney, que eles estão... realmente é frustrante ainda essas conversas, essas negociações com os shoppings. Mas não sei se eu estou sendo muito otimista, mas me parece que eles estão vendo que a situação está muito, muito complicada. Porque a grande realidade é que a maioria dos lojistas ficaram sem caixa após 1 ou 2 meses de fechamento. Então, nessa reabertura, eu acho que tinha uma expectativa, mesmo que pequena, de ter uma retomada aí, como eles falam, em V, né? Uma retomada mais rápida, o que me parece que não vai acontecer. Não vai. Eu acho que o que os shoppings precisam ter em mente é que, se eles forçarem muito agora, eles vão acabar com o próprio mercado deles. Mas nós vamos ter uma enxurrada de fechamentos, né? Venda de ponto comercial, acho que é uma coisa que vai acabar, né? E o patamar de locação vai ter que ser outro, porque senão eles não vão conseguir locar essas lojas desocupadas. Mas, Maurício, nós dissemos isso para eles textualmente, Maurício. Nas reuniões com a Abrace, e aí só para posicionar todo mundo que está aqui, nós estamos, o André e o Tom, o Oyama e a Hero Show está ajudando nisso também, e a Adri Auriemo também. Nós estamos com uma estratégia diferente, que agora é começar a conversar com cada administradora separada, né? Então, ok, fizemos o nosso primeiro embate com a Abrace, conseguimos alguma coisa, não conseguimos outras, vamos tentar algumas atuações em conjunto. Eu acho que teve uma grande coisa nessa história toda, que foi a aproximação com a Abrace, que foi importante, né? Eu acho que nunca tinha tido reuniões do conselho da Abrace com a diretoria da BF, da forma como aconteceu, e isso nós tivemos algumas ao longo da pandemia. Tem algumas agendas que são comuns, como impostos, etc. Então isso foi importante. Mas agora eu acho que tem que ir para uma outra linha e, né, setar e atacar cada administradora de maneira separada, ok? O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: você falou uma coisa, eu acho que você tem razão. Se o pessoal vira para mim, e eu vi um comentário da Mariana Pita, ela dizendo aqui, agora isso está sendo questionado.
Mas, Mariana, precisou uma pandemia para a galera começar a questionar linha a linha o condomínio, que sempre foi, como eu te falei, a caixa preta. Entendeu? Porque enquanto todo mundo estava ganhando dinheiro, meio que vai, né, Maurício? Né, Mariana? Vai, vamos indo, né? Vamos vendo o que vai dar, né? Agora, quando acontece um negócio desse, as pessoas começam a olhar no detalhe. E o Maurício falou uma coisa que é importante. Por que a loja âncora paga menos condomínio? Porque ela atrai fluxo, em tese. Então, qual é a premissa? A premissa do shopping é trazer fluxo. Se o shopping está fechado ou está aberto e o fluxo inexiste, faz sentido cobrar da mesma forma? Não faz. Não E o faz resultado nenhum. vai ser quebradeira. Gente, o shopping vai virar uma casca vazia. Se ninguém se cuidar, os shoppings vão virar uma casca vazia. Entendeu? E nós dissemos isso a ele. E eles não estão vendo que o mundo está mudando. É que eu confesso para vocês, eu não aguento mais ouvir falar essa história do novo normal. Eu estou achando que não tem nem novo normal, eu acho que nós estamos vivendo um novo esquisito. Mas anyway, né? Porque fica todo mundo novo normal, novo normal, novo normal. Eu não sei se nós já estamos vivendo esse tal de novo normal, né? Mas anyway, quando isso acontecer, eu acho que as coisas vão ser muito diferentes, né? E aí, o que acontece? Nós dissemos outra coisa para a Brás, que foi o seguinte, o ramp-up, a retomada, vai ser muito lenta. Nós tínhamos certeza que ia ser lenta. E aí eu te digo o seguinte, quem que vai chegar? Eu acho que nós estamos vivendo uma corrida para descobrir quem tem fôlego para chegar no Natal, Maurício. Porque é isso Concordo. que vai acontecer. Quem aguentar, chega no Natal. E se bobear, sobrevive. Quem não aguentar, vai ficar pelo caminho antes, se nada acontecer. E sabe que é o problema? Chega no Natal, que sempre foi a nossa melhor época aí de vendas. Será que esse Natal vai acontecer como aconteceu nos outros anos? Quer Eu dizer, acho a difícil. gente não E aí vão querer sabe. cobrar Então, 10. Não, e você falou uma coisa, vão querer cobrar 13º, né? não dá, não tem, de novo, as empresas não têm Não vai caixa conseguir. e não Aí estão faturando. o Sérgio está falando aqui, né? Será que hoje podemos afirmar que a tendência de loja de rua será predominante? Sérgio, eu não sei se predominante. Eu acho que a gente tem aqueles movimentos de manada e cíclicos, né? Eu acho que talvez num primeiro momento muita gente volte para a rua e talvez depois, quando as coisas voltarem ao normal, os shoppings voltem a agir, mas de uma maneira diferente. É a minha expectativa. Porque ou eles vão se adaptar ou as coisas vão mudar profundamente. Mas anyway, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Feito essa introdução dos 4 pilares jurídicos, na minha opinião, que tem que ser usado nas discussões com o shopping. E, gente, aqui eu estou de peito aberto, tá? Tá aberto aqui o canal para fazer pergunta a hora que vocês quiserem, né? E, assim, na minha opinião, esses são os 4 princípios basilares para discussão. E aí eu acho que, fora esses princípios, a gente tem questões infralegais, né, ou legais, que são importantes para a gente discutir. A primeira é o artigo 22 da Lei de Locações. Por quê? Se a gente está falando de locação de shopping center, está falando de fluxo, né? Está falando de possibilidade de uso do espaço. O que diz esse artigo 22 da Lei de Locações? Incisos 2 e 3. Né? Cabe ao locador garantir o uso do imóvel e manter a sua destinação. Caramba, as medidas governamentais todas ou me impedem de usar ou permitem usar, mas eu não consigo ter o acesso como eu tinha antes. Né? Minha opinião, todo contrato de locação de shopping, eu não sei a opinião do Maurício nem de vocês, ele tem implícito a ideia de que o shopping gera fluxo e que o valor do aluguel, que é majorado em relação ao padrão de rua, decorre justamente desse fluxo. Se o fluxo é zero ou reduzido, o aluguel tem que deixar de existir no todo ou em parte. E aí o Maurício falou um ponto importante, que é o ponto-chave para a BF, sempre foi na discussão com a Abrace. Cara, quer me cobrar aluguel percentual? Cobra. Você não pode cobrar aluguel mínimo. Porque entenda, para você manter o negócio operando, eu já estou pagando o condomínio que bate com as despesas. Para você sobreviver, você precisa de uma parte do aluguel, não todo. Se eu pago 100% do mínimo, você, locador, está 100% garantido. E eu, locatário, estou 100% ferrado.
Essa que é a parte que é injusta. É aí que está o desequilíbrio, né? Recentemente, bem recentemente, a nona vara civil aqui de São Paulo, ela reduziu o aluguel mínimo de todos os lojistas, porque foi uma ação coletiva daquele shopping Interlagos. Ele reduziu em 1/3 o valor. Mas vejam, hein? Eu achei baixo, porque reduziu em 1/3. Tá? Mas é possível esse tipo de raciocínio? É. Ele serve para medidas coletivas? Sim. Eu posso optar pela minha medida individual? Também posso. O legal do coletivo qual que é? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a ideia de ação coletiva, mas, por exemplo, se uma associação de lojistas ingressa com uma ação contra um determinado shopping e consegue uma liminar, todos que estão na associação podem se aproveitar dela. Ah, mas eu não quero participar disso. Você tem que ingressar com a tua individual e aí o resultado da tua individual vale para você e não da coletiva. Então, é possível pensar em agir dessa forma. Esperar um pouquinho, ver se vem o coletivo, se não, partir para o individual. Ok? Mas este argumento, artigo 22, foi a base do raciocínio do juiz. Porque ele fala que ele fez a redução pela impossibilidade de uso de salões comerciais ao fim a que se destina. Exatamente o que está no artigo 22 da lei. Tudo bem? Qual é o problema com os shoppings que a gente não tem na rua? A gente tem uma vantagem e uma desvantagem nos shoppings. Tá? Vamos por partes aqui. Qual é a desvantagem nos shoppings? O artigo 54 da Lei de Locações, ele diz que, ele admite, na verdade, a livre pactuação de cláusulas deste contrato, porque ele entende que ele é firmado entre empresários, o lojista e o empreendedor do shopping. E a jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, sempre foi no sentido de rever esses contratos, a interpretação dada a eles de forma, né, como é que eu vou dizer isso? Com um grano salis, né, ou seja, com um pé atrás, né? Como todo mundo aqui sabe, o Superior Tribunal de Justiça não entra no mérito da interpretação da cláusula contratual, mas ele aplica a lei infraconstitucional. E, ao fazer isso, ele tem entendido que as relações shopping e os lojistas, ela é uma relação entre empresários, como ele também tem feito no que diz respeito a franqueador e franqueado. Então, aqui, as revisões são feitas com um pouco mais de pé atrás, né? Nas lojas de rua, isso não é visto tanto desta forma, né? Eu consigo uma interpretação mais fluida disso. Só que, por outro lado, nos shoppings eu tenho um empreendedor do lado de lá. Na locação de rua, quem eu tenho? Pode ser uma pessoa física que depende daquilo para sobreviver. Então, o que acontece? Você tem vantagens e desvantagens. E aí eu acho que a nossa habilidade como advogado, numa eventual demanda judicial, tem que levar em consideração as peculiaridades do caso. Seja quando tem um shopping do lado de lá, seja quando tem um locador, que é pessoa física, ou um grande fundo que administra um empreendimento onde você tem uma operação, né, mesmo em loja de rua, ou quando você tem uma pessoa física que vive de renda de aluguel, só que ele tem um sem número de propriedades que ele aluga. Então, você tem que saber lidar com essas peculiaridades para poder fazer isso. E jogar com isso dentro da atuação para mostrar para o juiz aonde está o desequilíbrio, né? E ponderar exatamente o que você quer fazer naquela tua demanda. Um outro ponto importante que eu acho que a gente pode discutir são alguns outros artigos do Código Civil da Lei de Locações que vocês podem usar por analogia. Porque não tem nada muito expresso, né? Eu só acho que tem que ter cuidado do seguinte: olhem os contratos de locação para ver a cláusula de caso fortuito ou força maior. Que é gozado, né, Maurício? Tem aquelas cláusulas que as pessoas dão menos importância, né? Por exemplo, foro, que nos Estados Unidos eles chamam, não sei se você sabe disso, eles chamam de midnight clause. Por quê? Porque é a última que todo mundo olha no contrato. E meio que ninguém dá pelota. Até a hora que estoura uma bomba, aí todo mundo vai ler a cláusula de arbitragem, vai ler a cláusula de foro, para ver o que aconteceu. E ninguém deu a menor pelota daquilo na hora de escrever. Que é outra, essa aqui, caso fortuito ou força maior. É outra que as pessoas não dão tanta pelota e são cláusulas importantíssimas que têm um impacto gigante no contrato. Porque se você estabelecer que a força maior não incide no contrato, não adianta vir querer aplicar a teoria da imprevisão. Não vai conseguir, porque você assumiu o caso fortuito.
Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. É isso que eu estava para te colocar, Sidney. Você tem dúvida de que os contratos de shopping vão começar a vir com cláusulas nesse sentido, dizendo, olha, em caso de força maior, de pandemia, o custo de ocupação é devido por inteiro? Vai vir. Daqui para frente vai vir. Eu duvido. Vai vir, com certeza. E é uma cláusula que a gente tem que tomar muito, muito cuidado e ser negociada, porque não estamos livres. Bom, nós estamos vendo aí pelo mundo, né, de uma outra, uma segunda onda, uma terceira, uma quarta onda da pandemia e novos fechamentos. Espero que isso não aconteça. Torço, rezo muito, mas não estamos livres disso acontecer no futuro próximo. Verdade. Eu não vi cláusulas, Maurício, nos contratos atuais desta forma, porque eu acho que ninguém imaginou mesmo que fosse acontecer. Mas concordo com você, doravante, acho que a chance disso acontecer é gigantesca. É grande. Eu separei aqui para vocês 3 artigos que eu acho que são importantes que a gente pode aplicar. O 567 Código Civil, que ele não fala de locação de shopping, mas ele diz o seguinte, ó, em caso de deteriorização da coisa, por fato não imputável ao locatário, pode haver redução proporcional do aluguel. Ora, eu sei que a coisa não se deteriorou, mas ela não está sendo aproveitada. Então, por analogia, acho que esse é um excelente argumento em contraposição, em justaposição ao artigo 22, para que você consiga a redução do aluguel. Me parece que são 2 artigos chaves para a gente aqui. Outra coisa, tem um parágrafo único do artigo 54 da Lei de Locações que ele fala que assim, ó, o shopping não pode cobrar despesas não previstas em orçamento, salvo força maior. Ora, se ele pode me cobrar mais na força maior, por força maior, ele também tem que cobrar menos. Então, me parece que, a contrário senso, o parágrafo único do 54, ele se aplica em favor do lojista. Tá? E, por último, o artigo 9º, inciso 4, que permite o desfazimento da locação para reparos urgentes em caso de fato do príncipe, que é a premissa do que nós estamos vivendo. Então, veja, não tem nada muito expresso que dê para a gente usar. Mas o que eu tenho feito, pessoal? Eu tenho usado esses 3 artigos, mais aquele artigo anterior que eu mostrei para vocês, né, que é o artigo 22, e aqueles 4 princípios para pautar as demandas aí, não só contra shopping, mas locações em geral, tá? Aí eu acho que a gente chegou, talvez, onde muitas pessoas queriam. O que está acontecendo na prática? Porque, bem ou mal, Maurício, nós já temos 3 meses dessa bagunça louca que nós estamos vivendo. E a gente já tem alguns precedentes. Então, eu trouxe aqui para a gente analisar, além daquele que eu já comentei, ó, 3, 6, 8 precedentes e 1 separado. Esses 8 precedentes, né, tratam de aluguéis. Tá? Então, eu falei aquele já primeiro, que era uma ação coletiva. A gente tem uma outra ação coletiva, que é essa que é de Minas Gerais. O juiz da 11ª Vara de BH, ele suspendeu a exigibilidade de 50% do aluguel mínimo, tá? E 100% do fundo de propaganda. Olha essa outra civil, ação civil coletiva. Essa, tiro pela culatra. A segunda Vara Civil de Salvador, ele entendeu que o fechamento do shopping decorre de decreto e não da vontade do shopping. E ele denegou a liminar. Lembra que eu falei que o fato do príncipe não afeta só um, mas os 2? Então, por exemplo, este juiz aqui teve uma percepção que, desculpa, foi para os 2, azar de vocês. O que acontece aqui? Este aqui é meio, né, aquela exceção à regra. A maioria está seguindo esta linha daqui, tá? 8ª Vara de Campinas. Alguém aqui falou alguma coisa de Campinas em algum momento que eu vi no chat? A 8ª Vara de Campinas, ela concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos pagamentos do aluguel mínimo mensal e do fundo de propaganda. Então, o pessoal que falou de Campinas aqui tem um precedente bom para poder usar aqui no caso. Que mais? Peraí, deixa eu tirar aqui o lapisinho, senão não funciona. Aí vamos lá. Aqui em São Paulo, a gente teve algumas decisões um pouco melhores para nós. Por exemplo, tá vendo? Ó, essa aqui da 8ª Vara de Santana, Maurício, reduziu em 70% o valor do aluguel. E o que ele fez? Ele disse, olha que legal essa decisão.
após a retomada, a redução será de 30%. E vale até 30 de dezembro. Então, essa ação aqui, apesar do resultado não ter sido bom no período de pandemia e não tão bom no pós-pandemia, porque agora a gente tem mais dados para mostrar o que está acontecendo, o legal dessa ação é que o advogado ele fez um pedido não só para aqueles 3 meses de fechamento, mas ele fez do quê? Do ramp-up, da retomada. Retomada. A Silvana pediu, tem como voltar o slide anterior? Aqui, minha cara Silvana, é o gosto do freguês. A gente volta slide, a gente responde pergunta, o que vocês quiserem. Tá aqui, Silvana. Tá bom? Acho que, Sidney, só um ponto aí importante, né, que o pessoal ainda confunde muito a suspensão e a isenção ou desconto efetivo no valor do aluguel. Então, a gente tem visto muitas decisões, se não me engano, esse de Campinas, eu até vi o processo, ele pediu a suspensão e ele entrou depois com um aditamento à petição inicial, pedindo aí sim, ao final, a isenção do pagamento e um desconto para o futuro. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem muita administradora também falando, vamos suspender o pagamento do aluguel, né? Vamos suspender e aí lá para frente eu vou te cobrar? Em que condição? Então, uma das coisas que a gente comentou, Maurício, com a Abrace foi justamente isso, porque nós temos o seguinte, os shoppings que estão só suspendendo, não estão isentando, você imagina a seguinte situação, eu durante 3 meses não paguei aluguel, porque estava suspenso, não isento, tá? Aí eu retomo, abre, você vem e me cobra de novo, começa a me cobrar de novo. Eu tô com 80% de faturamento a menor, 70% do meu faturamento a menor, né? Aí você vai lá e cobra não só o do mês, mas você começa a cobrar aquele que estava suspenso. Qual é a chance que eu tenho de sobreviver? Zero. Gente, vocês têm que perceber, imagina o seguinte, eu estava conversando com o pessoal de uma rede, de uma franqueadora de uma rede de café, que em algumas operações de shopping, eles estão trabalhando das 4 da tarde às 8 da noite, só fazendo take-out. Vocês têm noção? O cara faturava nada. Nada. Primeiro lugar, quem é que vai tomar café no shopping das 4 às 8? Olha que horário, nada a ver com nada, para take-out. Você não pode nem sentar. Então, o cara faturava 5, 6 mil por dia, está faturando R$500. E que, aliás, você quer saber? Eu achei muito, tá? Eu achei até que era menos quando me falou. Você imagina de 6 mil por dia para R$500? Sabe quanto que é o boleto do cara? 45 pau por mês. Mas, Sidney, eu vou te falar a realidade das lojas. Eu tenho visto loja de tênis, acessórios de moda. É uma queda de 80% a 85% aqui em São Paulo. É brutal. Ninguém está vendendo nada. Os shoppings estão vazios. Mas é isso. Eu gostei muito dessa aqui, Maurício, de Brasília. Essa decisão, eu achei uma decisão muito bem feita, muito estruturada. Por quê? Olha o que o juiz fez, Mal. Ele deu uma liminar de suspensão, tá? Mas não suspensão do pagamento, suspensão da cláusula. Ele suspendeu os efeitos da cláusula de aluguel mínimo e de fundo de propaganda. Ou seja, o shopping não pode cobrar estas cláusulas durante esse período. Percebe que aí é diferente da discussão de suspensão? Porque ele suspendeu a eficácia da cláusula. Então, durante a suspensão da eficácia da cláusula, está isento o pagamento. Entendeu como foi inteligente o pedido aqui? E aí, o que aconteceu? O juiz manteve o contrato em qual parte? A adimplência do aluguel percentual. Então, foi muito bacana isso daqui. Né? A nossa amiga Mariana, de novo, está colocando aqui uma coisa que é o seguinte, o Carrefour suspendeu o aluguel dos franqueados e em maio enviou os boletos para pagamento. Ou seja, é aquela história, né? Não cobrou um período e agora está despejando. Exatamente. Mas, Mariana, o Carrefour está cobrando os 3 meses agora dividido por 2 só? Não dividiu nem em 5, 6 vezes? Ele quer tudo numa castanhada em 2 vezes? Caramba, vai perder gente, hein? Sidney, um outro ponto, né, para a gente pensar aqui, quero ver a tua opinião.
a maioria dos shoppings, ou todos, que isentaram do pagamento de aluguel, reduziram o condomínio, condicionaram essa isenção ao pagamento pontual das verbas que não foram isentas. Vamos pensar, porque tem vários casos de lojistas que já estavam em dificuldade, que não tinham caixa e não conseguiram pagar sequer esse condomínio reduzido, esse fundo reduzido. Te parece correto, jurídico, se eles isentaram todos os locatários, condicionar essa isenção ao pagamento do valor restante? E aí, pensando, né? Óbvio, num caso de um locatário que comprova por A mais B que não tinha efetiva condição de pagar esse boleto reduzido. Mal, vou te falar. É uma boa discussão, né? Eu vou dizer assim para você. Está acontecendo direto. Lembra que eu te falei que ontem eu tive algumas interações, aliás, várias, por conta desses boletos? Uma boa parte das perguntas teve a ver com exatamente isso que você está falando, porque eles estão condicionando ao cumprimento, a pessoa não consegue, e aí ela perderia aquele desconto. Eu vou te dar minha opinião, Maurício. Eu, Sidney, acho que a cláusula é jurídica. Eu não gosto de, né? Eu acho que você fez um reparo bom, né? A gente tem mania de falar se é justo, né? Eu não acho ela justa. Mas é jurídica. Não acho ela justa. Talvez moralmente não, mas juridicamente sim. Sim. E vou te dizer, tendo a achar que o judiciário não vai anular esse tipo de cláusula. Por quê? Porque se você fizer um estudo de como o judiciário tem se colocado em situações, claro que não similares, porque a gente nunca teve uma pandemia, mas situações análogas, onde você discute esse tipo de cláusula para contratos bancários ou para outros contratos, inclusive de franquia. E quando a gente advoga para franqueador, a gente põe esse tipo de cláusula, não põe, Maurício? Sim. Claro que põe. Se você não pagar, você perde o desconto. E aí a gente põe que é desconto, né? Aí vem aquela discussão se é desconto provisório, né? Aquelas coisas todas, ou se a gente está renunciando ao pagamento da última parcela pelo implemento das outras minoradas, aquelas coisas que a gente faz, né? Então, assim, me parece que ela não é justa, mas ela é juridicamente enforceable. Eu acho que ela vai parar de pé, tá? Entendo a injustiça dela, mas eu acho que dificilmente esse tipo de cláusula cai. Agora, qual é a chance? Eu acho que a tua discussão é boa. Nunca nenhum de nós viveu isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Né? Eu acho que é um cenário sem precedentes. Então, talvez o judiciário, num cenário sem precedentes, como nós estamos vivendo agora, ele tenda a ser mais leniente. Mas não estou achando que eles têm sido, viu, Maurício? Eu também acho que não, Sidney. Eu acho que eles não estão indo na linha do hipossuficiente, o locatário que tem menos condição. Eles têm procurado dar decisões bastante equilibradas e entendendo que, como você disse, a pandemia afetou absolutamente todo mundo. E, nesse caso, o locador e locatário da mesma forma. Eu tenho recomendado aí realmente pagar esses boletos reduzidos, porque o risco é bem grande. Eu acho que em algum caso muito específico, o locatário demonstre por A mais B que ele não tinha a mínima condição de fazer esse pagamento, talvez ele tenha uma decisão favorável, mas é um risco grande e, obviamente, depende de uma ação judicial que tem custo. Eu vou dizer uma coisa, Maurício. Até agora, eu estava vindo numa linha muito forte de evitar a qualquer custo a judicialização. Tá? Pelo menos na minha prática aqui no meu escritório, tá? Eu brinco e falo até, né, no meu escritório. Ai, que saudade que eu tenho de falar essas coisas no meu escritório, sabia? Porque como vocês devem estar vendo, eu estou em casa, né? E aí a esposa passa. Ontem eu estava numa reunião, a pessoa, nossa, Sidney, o que está andando aí atrás de você? Era o meu cachorro andando aqui atrás, sabe essas coisas assim? Então, essas coisas do home office, né? Mas eu tenho tanta saudade de sair de casa e ir para o escritório, Maurício. Você está no teu escritório, né? Que eu estou vendo aí, né? Eu estou no meu escritório aqui, porque é uma casa, a gente consegue, com a equipe reduzida, trabalhar daqui mesmo.
Pô, que legal. Manda um beijão, aliás, nem falei isso. Manda um beijão para a Lu, para mim. Luciana Morse, nossa querida amiga. Manda um beijão para ela, viu? Pode deixar. Saudades. Mas olha, eu queria mostrar um outro caso aqui para vocês. Ó. Esse da 22ª, eu sei que o nosso tema é shopping, mas esse é um de rua. Por que eu coloquei aqui? Porque o juiz ponderou que, neste caso, era a fonte de renda do locador pessoa física, aquele que eu te falei. Entendeu? Então, aqui ele só reduziu 30%. Então, é isso que eu estou dizendo, Mal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque cada situação é uma situação diferente. E eu estou ouvindo rumores que vários lojistas estão se juntando em associações e pensando em ações coletivas, como aquela que eu mostrei no começo da apresentação, contra o shopping. Então, é um movimento que vai acontecer. Ok? Deixa eu contar um outro caso, e aqui para quem é da área do direito vai gostar, que tem uma discussão super legal aqui. Esse juiz da 44ª Vara Civil de São Paulo é o Guilherme Mazen. Ele é um excepcional juiz, acho que você conhece ele, Maurício. Ele dá aula no Damásio, dá aula em vários lugares, no Mackenzie, e ele é meu contemporâneo lá de São Francisco, lá nos anos 90, né? E um caso meu foi o seguinte: tem um grande fundo de investimento que é proprietário de um prédio grande dedicado à educação, tá? E este cliente loca um espaço dentro do prédio para explorar o estacionamento com exclusividade, ok? O que aconteceu? O aluguel mínimo, não vou nem falar quanto é aqui para vocês não caírem sentado, é um valor bastante elevado, tá? O fundo, você deve imaginar, a postura de fundo, e aí tem a ver com a história do shopping aqui, não quis negociar absolutamente nada, né? Notificamos, vai notificação para cá, para lá, para cá, para lá, não vamos negociar. O que nós fizemos? Falamos, está fechado a faculdade há 3 meses, este contrato já era inviável pré-pandemia, agora se tornou mais inviável ainda. Estou devolvendo a chave, consignamos a chave. Devolvido está. Pedido liminar, além daquele. Suspensão da exigibilidade dos valores que não foram pagos de locação, né? E da multa rescisória. Porque aqui eu não apliquei teoria da imprevisão, voltando para o começo da palestra, para fazer o quê? Fazer a revisão do contrato. Eu estou pedindo a aplicação da caso fortuito ou força maior para rescindir sem multa. O que o juiz me disse? Eu entendo que é impossível suspender a exigibilidade porque isso fere o direito de ação da parte. Porque se eu suspendo a exigibilidade, ele não pode cobrar. Se ele não pode cobrar, eu estou tirando dele o direito constitucional de ação. Agravamos, o tribunal entendeu que não, que isto é possível, essa suspensão temporária, né? Então, por exemplo, o Guilherme, se ele me protesta ou me executa, ele, juiz, pode suspender o processo, sustar o protesto ou suspender a execução, mas não suspender a priori, entendeu o raciocínio dele? Só que o tribunal entendeu que podia. E olha o que o tribunal fez. Ele me deu uma liminar em agravo, dizendo o seguinte, ó, a locadora tem que se abster de praticar de qualquer ato que importa em cobrança dos aluguéis vencidos, multa rescisória até o final da demanda, impediu ela de protestar título ou negativar o nome do meu cliente. Então, este tipo de decisão, me parece que para aqueles que estão numa situação e tem que ser feita essa conta, eu quero discutir e revisar ou eu quero extinguir e matar o contrato? É esse tipo de demanda que vai entrar no jogo. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Ah, última coisa, e prometo que eu encerro aqui. Só tem mais 2 slides. Saiu recentemente a Lei 14.010, agora de 2020, que instituiu o regime jurídico especial e transitório das relações de direito privado. O que é isso? É uma espécie de Código Civil da Covid, tá? Esse projeto é de autoria do Senado, e o projeto de lei aprovado, ele diz o seguinte, ó, até 30 de outubro, a redação original era 31/12, não podem os juízes concederem liminar de despejo. E nós estávamos muito forte trabalhando nisso aqui, Maurício, muito forte, para tentar manter. Passou com 30/10, não com 31/12. Só que aí o que aconteceu? Na hora que a lei foi aprovada, o nosso presidente vetou,
porque ele entendeu que não permitir liminar de despejo promoveria o inadimplemento em desconsideração da realidade de locadores que dependem dos aluguéis como forma de sobrevivência. Ou seja, não se fez uma distinção entre o imóvel, a locação residencial ou aquela que é locada para a pessoa que depende de uma locação, por exemplo, como a de shopping, que é um empreendimento. E isso aqui daria uma baita de uma sobrevida para todo mundo, porque os shoppings não poderiam despejar ninguém até 30 de outubro, mas foi vetado. E mais, tinha uma cláusula dizendo que se demonstrasse a alteração econômica financeira, seria possível rever o contrato e suspender todos os pagamentos. Essa nem passou no Senado. Então vocês veem, e aí, gente, eu não quero apontar dedo, mas acho que vocês sabem que tem um dos shoppings em São Paulo, né, cujo proprietário é de uma família que atua no Senado fortemente. E aí vocês devem imaginar por que que este projeto não passou, né? Não estou dizendo que é A ou B, mas fica aqui, fica a dica, conhece? Fica a dica, né? E é isso daí. Maurício, essas eram as minhas considerações do ponto de vista, né, geral, e agora estou aqui à disposição para todo mundo para a gente discutir. Acho que falei demais até. Perdão. Não, foi ótimo, Sidney, maravilha. Eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente conversar, né? Eu não sei se tem pergunta, né? Acho que a Simone ia abrir microfone também para a gente debater. Fica à vontade, pessoal. Acho que o pessoal precisa colocar as perguntas aqui via chat. Oi, por gentileza, com licença, Maurício, nós temos o pedido por voz da Jéssica. Nesse momento, eu ressalto que a interação também está liberada por microfone. Então, Jéssica, neste momento, maravilha, por favor, o seu microfone. Vamos só checar se a Jéssica... Jéssica, o seu microfone está fechado, por gentileza? É só liberar. Bom, pode seguir, Maurício, por gentileza. Depois eu sigo a ordem novamente por aqui. Então, vamos lá. Não, só um ponto, Sidney. Foram poucos casos, mas eu recebi alguns aqui no escritório de shoppings encaminhando aditivos contratuais para assinatura dos locatários, já com relação à pandemia, né? E eu acho que aqui tem que ficar um alerta, porque, não sei tua opinião, mas a minha opinião é, se eu assino um aditamento do contrato de locação, por exemplo, com uma isenção, uma redução de aluguel por 2, 3 meses, e dizendo, olha, com isso daqui resolvemos a questão da força maior da pandemia, depois o locatário não vai conseguir pleitear em juízo absolutamente mais nada. Né? Porque ele já pactuou aí essa redução e se deu por satisfeito com isso. Beleza, concordo em gênero, número e grau. Tem que tomar um cuidado, porque a turma vai aproveitar esse momento para tentar, né, enfiar aí tudo que puder de cláusula para a gente entrar pelo cano. Concordo, Maurício. Exatamente. Você já viu coisa assim? O que eu vi foi aquela renúncia renuncia a qualquer outra demanda e da quitação pelo período da pandemia. Mas, assim, colocar textualmente caso fortuito, força maior, abrir mão, essas coisas eu não tinha visto ainda não. Eu recebi, não está tão explícito, mas para mim, se o locatário assinasse esse documento, acabou, não dava para pleitear mais nada. É um shopping de Santos. Beleza, hein? Que apresentou isso. Então, acho que assim, é um alerta que todo mundo precisa ficar bem atento antes de assinar qualquer aditivo contratual. Legal. Vamos lá, Simone, temos mais alguém? Acho que tem no chat, Mal. Temos no chat, isso. O Sidney Calais pergunta, bem-vindo, Sidney. O Sidney pergunta, Sidney e Maurício, fantásticas suas colocações. Ele pergunta, como devemos orientar nossos franqueados de shopping? Negociar ou discutir injustiça? Uma vez que a força esmagadora dos shoppings é um rolo compressor perante os franqueados. Deveríamos ir para o contencioso ou amigável? Ele pergunta. Meu xará, vou lhe dizer uma coisa. É difícil encontrar xará, sabia, Maurício? É difícil, eu tenho poucos xarás. O Sidney é um xará aí antigo no mercado de franquia. O Sidney é das... né?
Mas se bem que nós todos estamos ficando antigos, né, Mal? Vamos combinar que nós já... É verdade. Você vê, Xará, o cara fica te chamando de velho na live, mas nós todos estamos velhos, né, Mal? Todos nós, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, Xará. Eu acho assim, como eu disse para você, eu venho tentando nesses 3 meses evitar a judicialização, tenho notificado, tenho ponderado uma série de questões e tenho feito o maior esforço do mundo para que essas notificações sejam entregues aos shoppings e a gente marque posição para rediscutir e tentar via amigável. Mas assim, Sidney, eu acho que nós estamos chegando num ponto que a coisa vai descambar. Se agora na retomada os shoppings continuarem falando, né, em descontos de 30%, 40%, 50%, com os shoppings às moscas, né, faturamento caindo 90% da loja, ou o cara vai fechar, e aí você vai ter um monte de discussão judicial para entregar pontos sem multa, e não vai ter jeito, porque eles não vão querer, ou nós vamos entrar para discutir o reequilíbrio contratual. Então, eu não sei a opinião do Maurício, mas eu acho que todo o esforço que nós fizemos, todo ele, de evitar a judicialização, acho que nós estamos chegando no momento que é ou vai ou racha. Que é aquela luta pela sobrevivência até o Natal que eu falei. Eu concordo com o Sidney. Eu também tenho essa postura aqui no escritório de evitar ao máximo a judicialização, tá? Mas tudo vai depender agora, diria eu, que dos próximos dias, qual vai ser a posição dos shoppings com relação ao aluguel do mês de junho, né? Porque acho que isso vai balizar as nossas ações. E digo o seguinte, se vier algo desproporcional, não dá para aceitar, né? Esperando que a coisa vá melhorar no mês que vem. Eu acho que aí a gente tem que abrir uma discussão de imediato com os shoppings, tá? Uma coisa que eu tenho visto aí dos franqueadores que estão bem engajados, né? Eu acho que a negociação e a batida nos shoppings tem que vir tanto do franqueador conversando com as redes diretamente e o franqueado com o superintendente do shopping. Eu acho que tem que ter essas duas frentes de negociação, obviamente muito bem alinhadas. Agora, é óbvio que se a gente conseguir resolver isso numa negociação que fique ao menos razoável, Sidney, eu acho que sempre é melhor do que a gente correr o risco do judiciário, que de verdade a gente não sabe o que vem, né? Porque também é o seguinte, o que a gente tem hoje são decisões liminares. Sim. Até julgar, até a gente ter sentença de primeira instância, sei lá, os juízes mais rápidos, talvez uns 4, 6 meses, né? Até a gente ter uma posição dos tribunais, talvez daqui a 1 ano, 2 anos. Então, de novo, se não tiver alternativa, nós vamos ter que judicializar essa questão. Agora, o ideal realmente é bater e conseguir chegar em acordos que sejam razoáveis com as administradoras. Tem mais perguntas. Tem a Caroline em cima, viu, Simone? Que acho que passou. Vamos lá, deixa eu voltar então da Carolina. Caroline Olim. Caroline, isso. A Caroline pergunta, mas aí como fica se ele manda um boleto agora com um valor que não condiz com a realidade? O lojista vai tentar negociar, mas eles demoram para o retorno. O boleto vence e ainda pode ser onerado em razão da revogação da negociação por conta da cláusula de adimplemento. Esse que é o drama, Caroline, porque o que acontece? Eles mandaram o boleto, o vencimento está em cima da pinta, ninguém quer pagar, e aí, se não paga, como o Maurício falou, o acordo anterior que foi feito tem a cláusula de inadimplemento, né? Então, o que a gente tem recomendado? A gente recebe o boleto, notifica, explica que é indevido, faz a contraproposta. Se eles não dão retorno, aí você tem que, para não pagar, minha opinião, só com medida judicial suspendendo. Senão, você vai ter que pagar sob pena de conseguir, de perder o acordo anterior. Qual que é a vantagem, entre aspas? Usa a própria cláusula de inadimplemento
como argumento para dizer que tem película em mora. Entendeu? Porque, além do agravante do prazo, você usa esse argumento para dizer, olha, se você não me der a liminar, excelência, eu vou perder o desconto, vai cobrar. Então, é um argumento a mais para você forçar a barra no película em mora. Entendeu? Vamos lá. A Maria Regina, bem-vinda. Bom dia a todos. Ela diz, quais são, na opinião de ambos, resumidamente, os principais pontos que os locatários devem atentar na negociação com os shoppings durante e após a pandemia? Como é que é? Desculpa, Simone, fala de novo, perdão. Resumidamente, quais são os principais pontos que os locatários devem se atentar na negociação com os shoppings durante e após a pandemia? Durante, eu acho que o Maurício falou, a questão da suspensão e isenção, bater na isenção. No período de retomada, você tem que ver quanto da tua atividade é permitida, porque nós temos de tudo, né? Tem loja que está 100% funcionando, tem gente que está, por exemplo, alimentação, ou não está nada, ou está take-out. Quer dizer, você tem diferentes níveis de funcionamento. E na retomada integral, o shopping é a questão do fluxo. Então, eu acho que você tem que separar os 3 momentos do tempo, pedir a isenção num, a isenção parcial no outro, e no outro também em graus menores, e se atentar para essas cláusulas pegadinha, liberação de pandemia, né, cláusula de inadimplemento. Acho que esses são os principais cuidados que você tem que ter. Né? Não sei se você vê mais alguma, Maurício, mas para mim esses são os piores. Eu acho que o mundo ideal, Sidney, seria nessas negociações conseguir realmente a isenção do aluguel mínimo, né? E pagar só o aluguel percentual e os encargos reduzidos. Até porque, de mínimo, esse aluguel a gente sabe que não tem nada, né? Ao longo do tempo, as administradoras foram cada vez mais subindo esse aluguel mínimo e hoje uma grande parte dos lojistas não paga percentual porque nunca atinge, né? O Leandro fez uma pergunta legal sobre o provimento da mediação lá do projeto piloto. Leandro, vou te ser sincero, na bagunça que está hoje, na urgência dos boletos, não dá tempo. Até você marcar a mediação, o pessoal tem que pagar o boleto daqui a X dias. Não tem como, né? Agora, é uma medida válida? Se você tem tempo, caixa para discutir isso, vale a pena tentar. Agora, eu vou te ser sincero, com a hecatombe que está hoje, eu prefiro, eu tento negociar direto. Se eu não consigo negociar direto, a chance de conseguir essa negociação pela via da mediação me parece baixa nesta situação que estamos hoje de muito embate, meu caro. De verdade. Não sei a opinião do Maurício. Gente, eu sou mega a favor da mediação. É que eu acho que teve um esgarçamento muito grande das relações e o problema está muito acentuado. Então, se você não conseguiu negociar isso, dificilmente, só porque está na frente do mediador, você vai conseguir mudar isso. Concordo. Que mais que nós temos? Acho que tem um comentário do José Carlos. O José Carlos Vaz Dias, da Vaz Dias Advogados, ele diz: mesmo tendo a cláusula contratual que afasta a força maior da impossibilidade de cumprir o contrato, a parte contratual que sofre com imprevisibilidade e impossibilidade de ação por caso não ser esperado e impossível de cumprir, pode justificar o descumprimento. A teoria de imprevisão trabalha exatamente nas impossibilidades de cumprimento de uma obrigação, ou seja, em situações inesperadas. Por favor, comentem. O que ele quer dizer é o seguinte: eu disse que a cláusula do inadimplemento é jurídica e acho que ela não vai ser modificada. O que ele está dizendo aqui é que a teoria da imprevisão, na opinião dele, se aplica também para esta cláusula que você negociou já da pandemia. Mas vamos lá, José Carlos, qual é o problema aqui, na minha opinião? Se você negociou já sobre a égide da pandemia uma modificação da cláusula e aceitou uma renegociação, você dizer que se aplica naquele cenário que você já conhece a teoria da imprevisão, não dá. E digo mais, Sidney, a gente ainda tem o complicador que é o artigo 54 da Lei de Locações. Né, que é aquele que eu mencionei. Exatamente, o que foi combinado no contrato de locação de shopping center faz lei entre as partes. Então, mas ainda que
vamos lá, ainda que ele queira insistir que não faz, que se aplica a teoria da imprevisão, como é que você pode aplicar a teoria da imprevisão se o fato que gerou a imprevisão já está acontecendo? E você já o conhece. Não tem mais a imprevisão. A imprevisão tinha antes. Então, vamos lá. Eu não conhecia a pandemia estourou. Eu renegociei. Eu já renegociei sob a égide da pandemia. Ok? Aí não dá mais para falar em teoria da imprevisão, na minha opinião. Agora, o que acontece? Se tiver uma segunda onda, tiver uma piora, aí tudo bem. Aí é uma outra questão. Porque aí este outro fato é um fato novo que você desconhecia. Entendeu, meu caro? Essa é a minha opinião. Por isso que eu acho que depois de negociado, você não tomar os cuidados que o Maurício falou, você tentar reverter isso no judiciário vai ser muito difícil. O que mais? Vamos lá, Simone. Que ele queria marcar posição. Perguntas respondidas do chat até o momento. Legal. Deixa eu só comentar do Leandro aqui, o Leandro foi o que falou da mediação, não foi? Foi da mediação. Eu entendo tua ideia de marcar posição. Eu acho que até é válido, mas uma notificação resolve isso também. Então, de novo, é uma questão de timing, né? Se você tem um timing maior e consegue organizar isso, acho que é super válido. Até para você mostrar. Nesse caso que eu comentei aqui, lá do fundo de investimento e tal, como é que eu consegui? Eu mostrei que eu notifiquei, tentei negociar, tentei fazer acontecer e não consegui. E aí o tribunal se sentiu... Aliás, o argumento na decisão do tribunal foi exatamente esse, que eu tentei a negociação antes. E, portanto, se tornou inviável, né, durante... porque se eu tentei negociar e o fundo foi refratário e só me restou a rescisão, não é justo que eu arque com a rescisão. Então, eu acho que marcar posição é fundamental, meu caro. Fundamental. Tá? Tem a Marcela. Marcela, acho que é da Marcela da Constância. Tudo bem, Marcela? Deixa eu ver aqui, ó. Como é que tem sido o entendimento dos tribunais em relação à isenção do pagamento de multa rescisória em caso de entrega da loja? Marcela, é isso que eu acabei de comentar. Não sei a opinião do Maurício, mas das que eu tenho visto todas, se você... E eu linko a tua pergunta com a do Leandro, tá? Se você consegue demonstrar que você vem negociando, né? E que a negociação se tornou impossível. Portanto, teoria da imprevisão, né? Já não deu para reequilibrar, porque uma das partes não quer reequilibrar, e aí você chegou num ponto de inflexão, onde você não consegue mais cumprir, aí você abre mão da teoria da imprevisão, aplica a força maior, pede a extinção e diz, por força maior, a extinção não é culpa nem dele, nem minha. Então, neste cenário, não tem que haver multa. Os casos que eu fui a juízo, eu consegui a suspensão da multa por enquanto. Mas é o que o Maurício falou, tudo liminar. Eu não sei se eu não vou tomar uma piabada lá na frente. Né, Mal? Eu acho que é esse teu raciocínio também. É isso aí. É isso aí. Eu acho que, de novo, gente, é sempre melhor se a gente conseguir negociar e resolver. Porque quer queira, quer não, a gente deixa um flanco aberto numa ação judicial e as multas contratuais de shopping são bem elevadas, né? Você pega uma rede Iguatemi aí, 80% dos aluguéis vencendo, uma multa módica. Quanto dá essa brincadeira? Faz a conta. Um absurdo, né? Um absurdo. Que eu acho que numa situação dessa, minimamente o judiciário reduziria muito uma multa contratual dessa, né? Mas realmente eu tendo a achar que é capaz até de novo, isentar, né? Isentar. Mas não dá para garantir, né? Mas aí, Sidney, também eu acho que assim cabe ao lojista comprovar, assim, por A mais B, que ele não tinha mais condições de manter o contrato. Claro. Juntando extrato bancário, faturamento, mostrando que, olha, foi para uma falência branca. Eu vou dizer um negócio. O que eu tenho pedido para todo mundo que está me procurando, Mal? Teve uma pessoa, Simone, que fez a pergunta, né, dos cuidados e tal. Talvez, além de todos aqueles cuidados da notificação e ter os comprovantes de entrega, tudo bonitinho, uma coisa que eu tenho pedido bastante é para os clientes me mostrarem fluxo do shopping pré-Covid, pós-reabertura. Faturamento pré, faturamento pós.
e aí você faz uma tabela e comprova. Tem situações que 100% do faturamento da empresa não paga o aluguel mínimo. Aliás, são várias. E aí você mostra isso para o juiz e mostra. Tá vendo como é inviável? Eu só poderia pagar o aluguel do shopping, eu não teria como pagar nem os funcionários, nem impostos. E aí, num cenário como esse, você demonstrando por A mais B, os juízes têm sido um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais abertos a esse tipo de liminar. Agora, só pedir e ficar com blá, 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 sem demonstração, você precisa sensibilizar o magistrado, entendeu? Na minha opinião, isso tem funcionado. Eu faço uns quadros comparativos, fico mostrando isso. Gente, aeroporto, a ANAC e o Infraero. A ANAC e a Infraero não estão negociando nada, galera. Nada, absolutamente nada. Nada, uns aluguéis completamente surreais. Acho que alguém perguntou aqui se a gente achava... Nós respondemos a pergunta se vale a pena ir por associação individual. Acho que tinha uma pergunta assim, não tinha? É verdade, eu acho que passou, Sidney. Aqui, ó, do Alexandre Santos. Parabéns, Sidney Maurício, muito esclarecedor. Vocês acham válida a união dos lojistas para reivindicação coletiva? O que eu acho da coletiva? Que foi aquilo que eu falei para vocês. É uma questão de coisa julgada da ação coletiva. Como a coisa julgada coletiva, ela não interfere na individual, se você a ela se opor, eu vejo com bons olhos. Porque aí, por exemplo, é movida a ação coletiva. Se não houver sucesso, né, o insucesso da coletiva, mesmo que você não se oponha, não pode ser imposto a você, né? Então, a coisa julgada na ação coletiva, ela é uma coisa julgada de aproveitamento. Então, se o ente coletivo perde, né, você deixa de ganhar, mas você não perde o direito de mover sua demanda. Então, eu sou a favor. Agora, se o ente coletivo ganha, você se aproveita, né? Então, é uma decisão que ela depende do resultado do julgamento. É a chamada coisa julgada secunda eventum litis. Então, sob esta medida, eu sou favorável, né? E outra, você dá menos a cara a tapa, né? Porque depois, quando você vai sozinho, você é o desgraçado que foi brigar, né? E fica... Não pode acontecer isso, mas é óbvio que a gente sabe que as pessoas marcam e criam antipatias, né? Quando você vai no ente coletivo, você vai com anteparo. Por isso que a associação funciona bem, entendeu? Então, eu vejo vantagens. Acho que é isso. É isso aí. Mais pena, né? Esse café da manhã, não ter o café, a gente não pode se ver juntos, não pode ir lá fazer um intervalinho, né? A única pena desse café da manhã é esse, né? É isso aí. Mas logo, logo a gente vai conseguir retomar. Não sei se tão logo, mas vamos. Acho que é isso, Simone. Se quiser fechar, né? Perfeito. Perguntas respondidas. Ok. Com você, Maurício. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de todos. Foi ótimo. Obrigado, Sidney. A apresentação foi ótima, super esclarecedora. Pessoal, a gente queria enfim, avisar vocês aqui, a gente já tem um outro café da manhã agendado para o dia 14 de julho, com o tema consultoria de campo, com foco na retomada, que a Sandra Brandrão, a Sandrinha, vai ministrar para a gente. Espero todos aqui, né? E, enfim, um bom dia para todos, que todos fiquem bem aí nas suas casas e quem está podendo ir para o escritório, nos seus escritórios também. Gente, saúde, paz, tranquilidade, muita força aí para todos nós que nós vamos precisar, né? Como eu sempre brinco com o Mal, é nós trabalhando triplo para ganhar metade, né, Maurício? Não é isso aí? É isso aí. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.